Uma das primeiras palestras do ECC que nós fizemos, geralmente é sobre a comunicação. Vocês estão lembrados, né? Que sábado de manhã nós trabalhamos a comunicação. Existem alguns motes do casamento, da própria terapia de casal, que são bastante importantes e fundamentais. Quando nós trabalhamos com casais aqui no consultório, nós vemos que o terapeuta de casais, ele também é um treinador da comunicação, porque a comunicação ela é básica. O teórico fundador da teoria da comunicação dentro da terapia familiar, que é o Watzlawick, ele diz que comunicação e relacionamentos, eles se entrelaçam e são quase a mesma coisa. Por quê? Porque é através da comunicação que nós construímos os nossos relacionamentos. Muitas vezes, quando trabalhamos com casais em conflito, nós precisamos refazer o contrato. E para refazermos o contrato, nós precisamos trabalhar dentro de uma comunicação sadia. E a comunicação saudável é a comunicação assertiva. A comunicação assertiva acontece entre pessoas no mesmo nível. E para que o casal consiga se comunicar bem, ambos precisam estar no mesmo nível de poder, de decisão, enfim, e de importância dentro da relação conjugal. Então, o que nós observamos? Que quando a comunicação não é assertiva, e deixa eu definir o que é comunicação assertiva. Comunicação assertiva não é apenas falar claramente ao outro, mas a gente precisa saber se o outro compreendeu o que nós gostaríamos de falar. Se ele compreendeu exatamente o sentido do comunicado que você fez a ele, ele vai responder de forma adequada a você. Porém, se ele não compreender aquilo que você tentou comunicar, poderá voltar de forma desvirtuada e muitas vezes é aí que começam os conflitos conjugais. Então vejam bem, para a comunicação ser assertiva, eu preciso enunciar aquilo que quero dizer ao outro e perguntar para ele se ele compreendeu, o que ele compreendeu do que eu quis falar. Então, jamais eu devo avançar na comunicação sem checar se aquilo que eu falei o outro realmente entendeu no sentido de que daquilo que eu quis colocar dentro do meu comunicado. E aí, se eu fizer esse checklist e o outro realmente me disser que compreendeu, né? E aí eu vou fazer essa compreensão, realmente. Você, é isso aí que eu quis dizer mesmo. E agora eu quero saber o que você pensa daquilo que eu estou falando. E aí o outro coloca o que ele pensa sobre o que você está falando. E aí você expressa para ele o que você compreendeu da devolutiva dele no comunicado. E aí a gente consegue ser assertivo. Ser assertivo é falar com tranquilidade o seu sentimento. É aceitar o outro com suas diferenças
e é pensar que o casal, para ser feliz, não precisa pensar de maneira igual. Eu sempre falo que se o outro, às vezes a gente cria uma fantasia de que se o outro pensasse igual eu penso, o casamento seria muito feliz. E eu digo para vocês com certeza, seria um casamento muito chato. Imagina você casado com você mesmo. Não estamos falando de autoestima, que a gente tem que se aceitar, que a gente tem que se amar, né? Mas no relacionamento, a coisa mais importante são as diferenças. E a gente muitas vezes não compreende as diferenças e a gente quer que o outro pense igual a gente. E se isso acontecesse, fruto da nossa fantasia, né? E nós teríamos uns casamentos muito chatos, muitos monólogos, muitas coisas. Aí outro fala, já sei que tu tá querendo falar. Pois é, mas é assim. Então, seria uma coisa muito chata. E o desafio do casamento são as diferenças. Então, a comunicação ela é fundamental, porque é ela que constrói o relacionamento. Se a comunicação não é assertiva, muitas vezes ela se torna uma comunicação assimétrica. Um está aqui, outro está aqui. Desta forma, se o casal, por exemplo, não divide o poder, se eles têm um posicionamento assimétrico, eles não conseguem se comunicar. Se eu estou no mesmo nível do meu cônjuge, eu consigo me comunicar. Ora, se essa comunicação é assimétrica, muitas vezes o que está em cima se torna agressivo, dando ordens. O que está embaixo baixa a cabeça e se torna passivo. E aí, então só existe 3 níveis de comunicação. Ou ela é assertiva, ou ela é agressiva, ou ela é passiva. Muitas vezes o agressivo toma esse posto e fica sempre determinando o que o outro tem que fazer. Mas eles tiveram tantos embates, muitas vezes, que o que é passivo, ele pensa assim: eu não vou mais tentar me comunicar de maneira assertiva com meu cônjuge, porque ele sempre tem razão, né? Então larga assim. E assim vai levando. E aí começa a haver um processo de indiferença dentro da relação conjugal. E quando vem essa indiferença, fica aquele casamento tanto faz, tanto fez. E aí a comunicação vai se tornando cada vez mais rara. E o casal começa a funcionar apenas nas funções. E a questão do amor, ela vai se esfriando. Ao ponto de muitos casais dizerem: não amo mais, eu vou embora porque não existe mais amor. Mas antes do amor acabar, acabou a comunicação. A comunicação se tornou uma comunicação onde não existe mais troca de ideias. E a propósito, na comunicação do casal, nós temos que muitas vezes enfrentar as ideias. Nós temos que nos embater nas ideias. Só que não posso querer que o outro pense exatamente como eu. Nós precisamos entrar num acordo. Um cede dali, outro cede daqui, e aí nós conseguimos chegar no ponto de um acordo e um entendimento. E a partir do momento que a gente começa a fazer acordos e entendimentos em algumas áreas da vida, a gente é motivado a fazer isso em todas as áreas da vida. Então, de certa forma, em determinadas áreas da vida, pesa mais o pensamento do marido, em outras áreas da vida conjugal, pesa mais o que a esposa pensa, e assim a gente vai levando a vida. Desejo a vocês
um feliz sábado e que nesse final de semana vocês possam refletir. Nós estamos vivendo algo extremamente incomum, que é o confinamento, que é a pandemia, mas ao mesmo tempo isso está nos fazendo sermos mais humanos, e eu tenho certeza que quando tudo isso acabar, vocês vão ter que trabalhar muito, porque muitas pessoas vão querer vir ao ECC, porque elas vão estar mais humanizadas. É lógico, aqueles que não se separaram, porque o índice de divórcio na pandemia, ele avançou bastante. Por quê? Porque as pessoas enfrentaram a realidade do que elas já viviam. Não foi a pandemia que fez as pessoas viverem diferente. Foi a pandemia que mostrou que já haviam grandes diferenças, né? E eu tenho rido muito com uma piada que tem circulado na internet. O homem falando que agora com a pandemia ele não pode mais sair com os amigos, ele não pode mais jogar futebol, ele não pode mais ir para o bar, e ele teve que ficar em casa e foi obrigado a conversar com a esposa. E ele falou assim: Nossa, sabe que a minha esposa é uma boa pessoa, agora estou sendo obrigado a conversar com ela e eu descobri que ela é uma boa pessoa. Então, descubra o lado melhor do seu cônjuge nessa pandemia e não o pior. Ok? Desejo um sábado cheio de alegrias para vocês e que Deus abençoe muito a esse grupo maravilhoso do ECC. E olha, vão economizando, vão se preparando, que quando acabar a pandemia vai ter tanta gente querendo ir no ECC que vai ser difícil fazer a seleção. Um grande abraço e um feliz sábado para todos vocês.